Olá, meus amados, graça e paz. Eu sou o reverendo Adair, pastor da Ele Vive Church em Itaquaquecetuba. Nós vamos continuar aí com a nossa reflexão, hoje dando início e continuidade a respeito daquilo que falamos no vídeo passado, que foi sobre o chamado de Abrão e o termo usado ali pelo Senhor, Lelerá. Hoje nós vamos continuar falando sobre ele, porque Deus chama Abraão, nós falamos isso no primeiro vídeo, Deus chama Abraão para que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra desconhecida, uma terra que ele não sabia para onde era, e assim Abraão atendeu o Senhor. E hoje nós vamos falar também aqui sobre o mesmo termo usado pelo Senhor também aqui no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, onde o texto sagrado nos dá a seguinte informação. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós estamos vendo Deus falando com Abraão. Deus está falando para Abraão. O texto disse no verso 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Então nós estamos entendendo que Deus está falando para Abraão para ele tomar o seu filho, o seu único filho, e levá-lo à terra de Moriá. E o termo usado por Deus aqui, vai-te, Elelerá, vai-te à terra que eu te mostrarei. A montanha, né? Aqui Deus fala claramente com Abraão, vai-te à terra que eu, de Moriá, terra de Moriá. Era um lugar específico ao qual Deus tinha para que Abraão levasse o seu filho Isaque para o sacrifício. Esse texto é interessante porque Deus fala com Abraão para que ele tome o seu filho, o seu único filho. Sabemos que Abraão tinha o Ismael, filho da escrava, e Deus agora toma e disse para ele tomar o seu único filho e levar à terra de Moriá. Porque Deus então considera Isaque como o único filho de Abraão, e é o qual Deus diz que Abraão o amava, porque Ismael era o filho da escrava, mas Isaque era o filho da livre. Ismael era o filho da escrava, mas Isaque era o filho da promessa. E Deus está contando que Isaque, como filho da promessa, era o único filho, porque foi o filho que Deus prometeu para Abraão. Agora, o interessante é que Deus fala para ele que é o filho a que ele ama, o filho que tu amas, Abraão. Deus sabia que Abraão amava Isaque de uma forma grandiosa, porque era o filho da velhice, era o filho da promessa, e Abraão então dedicava a sua vida totalmente agora a Isaque. Mas Deus então coloca Abraão à prova para saber se o coração de Abraão estava nele ou se o coração de Abraão estava em Isaque. E Deus então provou Abraão, dizendo para ele: Abraão, Lelerá,
toma teu filho, teu único filho, e vai-te para ti mesmo. Vai-te, Abraão. Então, o texto é claro que Deus está falando para Abraão para se desprender de si mesmo, se desprender daquilo que estava interferindo no seu relacionamento, na sua maneira de viver voltado para Deus, porque Isaac estava ali agora entre Deus e Abraão. E Deus então quer saber como estava o coração de Abraão, se estava amando, se estava obedecendo, se estava crendo no seu Deus que o chamou. Então, nós podemos ver que aqui, quando Deus fala para ele, vai-te para a ti mesmo, é para que ele saísse do estado que ele estava vivendo agora, naquele momento, e se desprendesse pela fé, que ele abraçasse, agarrasse, esta palavra fé, emunar, é agarrar com firmeza a promessa. Abraão precisava agora acreditar naquilo que Deus havia dito a ele, que em Isaac seria a sua descendência. E Abraão, ele então atendeu o chamado de Deus. Ele saiu e foi. Mas essa saída de Abraão, novamente nós podemos dizer que não é uma saída simplesmente no sentido geográfico, saindo da sua tenda e indo até o local que Deus havia determinado, não, mas era uma saída que Abraão tinha que sair de si mesmo, que ele tinha agora que exercer novamente a sua fé, a sua confiança no Senhor, porque agora era uma prova realmente muito difícil para Abraão, mas ele teria que atender este chamado de Deus em ir até o local apropriado para sacrificar o seu filho Isaac. Mas nós podemos ver aqui que Abraão, ele tomou este passo de fé. Abraão atendeu o lelerar de Deus. E ele sai com seu filho Isaac, ele sai com o moço, com o jumento, e vai para o lugar onde Deus havia determinado. E quando estava já 3 dias de viagem, Abraão levanta os olhos e vê o local, e ele fala com o moço, olha, ficai aqui você e o jumento, enquanto nós vamos adorá-lo, e depois tornaremos para vós. Quando nós ouvimos essa expressão de Abraão, nós entendemos que Abraão realmente acreditava, que ele voltaria com o seu filho Isaac. Por quê? Porque Abraão havia agarrado com firmeza na promessa de que em Isaac seria a sua descendência. Deus havia prometido. E o Deus que prometeu que lhe daria um filho, cumpriu a promessa. E agora este Deus jamais quebraria esta promessa, porque ele tinha uma aliança com Abraão. Então Abraão se agarrou. Essa expressão agarrar, isto é fé, é emunar. E ele então se agarrou nesta promessa, porque ele creu que mesmo se ele sacrificasse o seu filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo do meio da cinza. E assim ele foi atendendo então o lelerar de Deus. Vai para ti mesmo, ou sai de ti mesmo e vá neste relacionamento de confiança, nesse relacionamento de comunhão, nesta fé, nesta certeza de vitória. E Abraão, então, quando ele chega no local,
que ele vai sacrificar Isaque, Deus então brada do céu e disse: não, Abraão, não faça isso. Vejamos o versículo de número 11. Versículo de número 11 nos diz: mas o anjo lhe disse, o anjo do Senhor lhe disse, lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E então disse: não estenda tuas mãos sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Mais uma vez a expressão aí, o teu filho, o teu único filho. Mais uma vez Deus usa esta expressão. E aqui Deus então, Deus está dizendo para Abraão que ele não deveria fazer mal ao menino, porque agora, nesta prova de fé, Abraão demonstrou que temia a Deus, que obedecia a Deus e que depositava a sua confiança nas promessas que Deus havia feito a ele. Lelerar é um chamado de Deus. Lelerar é uma ordem de Deus para que nós possamos nos desprender de tudo aquilo que muitas vezes está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, seja esposa, seja filho, seja trabalho, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que tira a nossa comunhão, nosso relacionamento de intimidade com Deus, nós então devemos deixar e atender o lelerar de Deus. Vejamos que no primeiro vídeo nós falamos que Deus chama Abraão para que ele tomasse esta posição de fé. E agora Deus prova Abraão para que ele tome esta posição de sair de si mesmo e ir para o lugar onde Deus queria que ele sacrificasse o seu filho. Mas Abraão entregou o seu filho ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entregou no ato de fé, no ato de certeza que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Fé é a certeza das coisas que se espera e prova daquilo que não se vê. E Abraão então creu, confiou, agarrou na promessa que tinha da parte de Deus e foi abençoado. E nós devemos tomar esta mesma atitude de sair de nós mesmos, daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, daquilo que nos atrapalha, para atender o lelerar de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ser abençoado através desta reflexão. E se Deus falou no teu coração, deixa aí o seu like, você também possa passar esta mensagem para outras pessoas, compartilhando, para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.